Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera mundo. Esse é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes, trazendo o esporte ao motor em destaque aqui no dia de hoje. Quero falar da Fórmula 1. Por que será que o Alonso recebeu uma penalidade de 20 segundos se sequer tocou no George Russell para causar esse acidente aí que você vê na tela? Se esse fato também impressionou você, então vem conosco saber da resposta em mais um vídeo aqui do nosso canal. Não esquece o like, né? Inscrição, compartilhamento, aquela coisa toda, né? Agradecemos pela sua ajuda. Ativa as legendas também, afinal estamos em 11 idiomas aqui no YouTube. Em semana de corrida sempre tem as informações aqui no nosso site, né? Que é o informatudo.com.br/esportes. Já criamos ali o link com a etapa do Japão, né? Que é a próxima etapa da Fórmula 1 após essa atípica corrida na Austrália no último final de semana, né? E ali já tem várias atualizações para você sobre o mundo da moto velocidade. O link está aqui sempre na descrição. Então bora lá. Antes também foi dar propaganda aqui, né? O nosso apoiador aqui do canal, o Fórmula 1 Brasil Racers, grupo lá no Facebook que mais cresce falando de Fórmula 1. Acesse lá, curta a página, nosso parceiro aqui na internet. Vamos à informação então, vou acessar aqui o nosso site, buscar essa informação. Que loucura, né, o que aconteceu com o George Russell, meus amigos, que é isso, hein? Vamos lá então com essa informação. Tá aí ele saindo da pista, né, enquanto estava atrás ali do Fernando Alonso. Alonso nem tocou, não fez nada, né, que gerasse toque no Russell, né, e mesmo assim acabou acontecendo o acidente. Vou passar o vídeo aqui. Para começar, vamos passar o vídeo e ver o que aconteceu para quem talvez não tenha visto a corrida, né? Vamos lá. Oh, big crash! George Russell with a massive accident at the end of the Grand Prix at turn number 6. And that will end the race as a contest. The virtual safety car is out, but Russell pitched up by the wheel that's underneath the car. Mesmo, né? He got so close to Fernando on the way into the corner. And just simply Nunca vi um carro ficar assim nessa posição. Lost a load of downforce, turned in and had a foi o acaso, né? A questão da roda ali, né? all the way to the barriers. A roda que, para quem não sabe, a roda de Fórmula 1 ela é presa no carro, né? Para que em casos como esse aí do acidente, a roda não se solte e vá voar para o público, né, e causar um possível acidente, né? Então, por esse motivo, a roda fica presa para evitar qualquer problema. Bom, por que então que o Alonso foi punido? O Fernando Alonso teve uma penalidade, então, pós-corrida, convertida em 20 segundos para aumentar seu tempo de prova, pelo que os comissários consideraram potencialmente perigoso antes do acidente com o George Russell no GP da Austrália na última volta, né? Teve inclusive safety car e aí acabou a corrida, era a última volta. Não houve contato entre os dois. Então, qual foi a história por trás desse penalty ou dessa penalidade? Pois é, quando o GP da Austrália deu 58 voltas, entrou em seus estágios finais, né? E Russell fez um pit stop tardio na volta 46 para parafusar um novo jogo de pneus. Isso permitiu que ele começasse a diminuir a diferença para Alonso, que estava na frente em P6. A Mercedes continuou a reduzir a diferença nas voltas seguintes e, tendo o DRS na volta 54, ele conseguiu fechar mais, mas não conseguiu encontrar um caminho para ultrapassar Alonso. Na volta 57, Russell estava apenas meio segundo atrás de Alonso, quando eles se aproximaram da curva 6. Depois de se aproximar da Aston Martin, aparentemente mais lenta, Russell perdeu o controle do seu carro e bateu nas barreiras, né, fazendo com que seu W15 fortemente fosse danificado. Acabasse então de lado na linha de corrida. Após a prova, foi confirmado que Russell e Alonso haviam sido convocados aos comissários por causa do acidente, né, ou do incidente, com Alonso posteriormente recebendo a penalidade de tempo mencionada, junto com 3 pontos de penalidade. Os comissários emitiram seu veredito depois de ouvir os pilotos e seus representantes, né, de equipe, bem como revisar também
extensivamente a situação que ocorreu antes do acidente. Citando uma violação do artigo 33.4 do regulamento esportivo como a razão para a infração, os comissários explicaram que Alonso havia afirmado que, abre aspas, pretendia abordar a curva 6 de forma diferente, levantando mais cedo e com menos velocidade na curva, para obter uma saída melhor, fecha aspas. No entanto, Russell disse que, abre aspas, de sua perspectiva, a manobra de Alonso foi errática, o pegou de surpresa e fez com que ele fechasse uma distância excepcionalmente rápida e com o downforce menor, resultante no ápice da curva. E ele perdeu o controle e bateu na saída da curva, fecha aspas, palavras do Russell. Já vou passar de novo o vídeo e dá para ver isso aí claramente, né? Os comissários afirmaram que a telemetria mostrou que Alonso levantou um pouco mais de 100 metros mais cedo do que ele já havia entrado naquela curva durante a prova. Hoje com a telemetria fica fácil, né? Eles conseguem verificar exatamente. A corrida toda o piloto fez um trajeto. Aí naquela hora ele mudou o trajeto. Fica fácil de ver ali na telemetria, né? Além disso, de frear também muito levemente em um ponto que ele não costumava frear, embora a quantidade de freio fosse tão leve que não fosse o principal motivo para seu carro desacelerar. Antes então de descer em um ponto diferente do habitual. Ele então subiu novamente e acelerou para a curva, antes de levantar novamente para fazer a curva. Alonso explicou então que seu plano era desacelerar mais cedo, mas que ele havia errado um pouco e teve que tomar medidas extras para voltar à velocidade. Alonso deu aquele... O cara não é bobo nem nada, não começou ontem na Fórmula 1, né? Tentou usar suas palavras aí para tentar remediar a situação, né? Mas os comissários disseram que essa manobra criou uma velocidade de fechamento considerável e incomum entre os carros. Então isso, né? Ele fala, eu fiz a trajetória diferente, freiei antes para poder fazer melhor a curva, fazer diferente a curva. Só que ele pode ter feito isso para atrapalhar propositalmente quem vinha atrás, né? Não, claro, com o objetivo de causar um acidente, mas essa tentativa pode não ser realmente com o objetivo que ele falou, né? Que era fazer uma tomada diferente, enfim. Bom, parece que tem comissários, né? Para analisar essas questões. Os comissários concluíram então que não tinham informações suficientes para determinar se a manobra de Alonso tinha a intenção de causar problemas a Russell, ou se, como ele afirmou aos comissários, ele simplesmente estava tentando obter uma saída melhor, mas que qualquer que fosse a intenção, ele havia pilotado de uma maneira que era potencialmente perigosa, dada a natureza de alta velocidade daquele ponto da pista. Interessante, né? Interessante como tem detalhes que passam despercebidos pela maioria dos fãs, né? Como esse aqui. Bom, ao emitir a penalidade de Alonso, os comissários mencionaram que as diretrizes de penalidade, inclusive por essa violação, foram redefinidas e aumentadas para uma linha de base de uma penalidade de 10 segundos, enquanto uma penalidade de drive-thru pode ser considerada em algumas circunstâncias agravantes. Nesse caso, consideremos que a escolha afirmativa de Alonso por realizar uma manobra incomum, neste momento, é uma circunstância agravante, em oposição a um simples erro, acrescentaram eles, né? Então, ele não errou, e sim ele quis fazer aquilo de forma proposital, né? Mesmo sem poder comprovar que o objetivo era causar um acidente ao Russell, né? Então, acabou resultando em uma penalidade de drive-thru, porque a corrida tinha acabado já, então foi convertida para 20 segundos no resultado final, adicionados ao tempo de Alonso. Alonso cruzou a linha em P6, então a adição de 20 segundos o levou para P8. Isso promove seu companheiro de equipe Lance Stroll para P6 e o Yuki Tsunoda para P7. A mudança na classificação também deixa a Aston Martin um ponto atrás da Mercedes na classificação de construtores, com as flechas de prata em quarto lugar, à frente da Aston Martin em quinto. Como declarado pelos comissários, os competidores têm o direito de recorrer de certas decisões e dentro dos prazos aplicáveis. Isso significa que a Aston Martin tem o direito de recorrer, caso o apresente dentro do prazo determinado, né? E lembrando, né, para ser bem sucedido em apelar, uma equipe geralmente tem que apresentar novas evidências significativas que antes não estavam disponíveis para os comissários, né? Então tem que ter fato novo. Tipo acontece na justiça normal, né? Tem que ter fato novo se você quiser reabrir um processo, né? E você, o que achou estranho essa penalização do Alonso? Já viu algo parecido?
Deixa aqui seu comentário na descrição, sempre é um prazer interagir com você. Vamos lá assistir de novo, né, para tirar as conclusões. Olha só, vamos lá, aqui na câmera on-board do Russell, vendo o Alonso na frente, lá bem longe, né, Alonso longe, vamos lá. Ali o Alonso reduziu, dá pra ver, né, reduziu de forma brusca, né, e fez o Russell chegar nele mais próximo do que chegaria normalmente, né, já é normal chegar na curva, porque quem tá à frente freia antes, né? Mas depois, né, teria que sair, né, o Alonso e o Russell seguir. Só que aqui, vamos repetir na velocidade normal, né? Dá pra ver que o Alonso realmente fez uma redução maior do que o normal, né? Vamos ver agora o vídeo na velocidade normal, né? Big crash, George Russell with a massive... E é muito incomum realmente, né, esse tipo de punição. Eu confesso que não me lembro a última vez que aconteceu algo parecido, né? Mas os comissários, atentos, né, a tudo, chegaram a essa conclusão, né? Muitas vezes a própria equipe que tá atrás, a Mercedes no caso, que entra com o pedido, né? Confesso que eu não tenho essa informação se foi a Mercedes, porque durante a corrida é até difícil de você verificar isso, né? Sem que alguém faça o dedo duro, né? Mas é realmente interessante. Accident at the end of the Grand Prix at turn number 6, and that will end the race as a contest. The virtual safety car is out, but Russell pitched up by the wheel that's underneath the car. E esse tipo de coisa está no regulamento, né? Porque dependendo da pista, dependendo do ponto de alta velocidade, você pode causar um acidente grave, né? E aí consta no regulamento justamente para coibir esse tipo de situação. Alonso malandro, né? Acabou causando esse acidente mesmo sem querer, né? Claro que não foi o objetivo dele, né? Olha como chegou próximo, né? E aí o Russell na hora ali entra o instinto do piloto, né? Igual você na rua tá dirigindo e alguém freia na sua frente, você vai frear, né? É o instinto. E aí é algo que você não está acostumado na corrida, fazer uma frenagem brusca em um local que você não esperava. Pode sim. E acabou causando então este acidente. Vamos checar aqui como ficou a classificação do campeonato após este fato. Também aqui, vamos passar esse vídeo aqui do Verstappen, né? A corrida que foi completamente diferente devido a esse caso aqui com o Verstappen, que é simplesmente quase que impossível de acontecer na Fórmula 1 atual com o Red Bull, né? Olha só, vamos assistir também esse vídeo aqui do fato que mudou a história da corrida, né? Olha o estouro que deu Chegou a descer a suspensão do Verstappen na roda traseira direita, né? Pegou fogo ali. Fato que causou então a desistência obrigatória ali do Max Verstappen, mudando a história da corrida. Tem muito fã já dizendo, pô, queriam tirar o Verstappen e aí aconteceu o quê? O Sainz foi quem deu uma de Verstappen e abriu, né? Pra ver que não adianta, né? Se não tiver o Verstappen, vai ter outro piloto que vai abrir, né? É assim que funciona na Fórmula 1. É legal tomar, a organizadora, né, a Fórmula 1 precisa tomar atitudes para tentar deixar mais legal, mais emocionante, né? Mas tem muita coisa que não tem o que fazer, né? Sempre foi assim na Fórmula 1, sempre vai haver aquela equipe dominante, aquele piloto dominante, né? Aí nesse caso tira o dominante que é o Max Verstappen e outro piloto assume o lugar, foi o Sainz, foi dominante e não foi ameaçado em nenhum momento por ninguém, nem pelo P2, né, o seu colega da equipe, o Charles Leclerc. Deixa eu passar aqui então a classificação dos construtores e dos pilotos. Antes, o nosso patrocinador aqui, né, temos à venda aqui no canal 2 motocicletas, né, se você tiver interesse. Uma moto esportiva da Honda, moto zeradinha, nada para fazer. O vídeo dela está aqui no canal, só pesquisar. Se você gosta de moto, inclusive, acesse e se inscreva no nosso canal. Encontros e Viagens de Moto by Ariel, está aqui em meus canais. Lá eu faço test ride com as motos, viajo com as motos e tem as motos à venda aqui no canal. 24 pago, nada para fazer, moto zerada. E também essa NMAX pro dia a dia, pra cidade aí. Moto também com 24 pago, nada para fazer. 7 mil quilômetros tem essa moto novinha, hein? A CBR ali tá com 44 mil quilômetros. Vamos então à classificação do campeonato. Próxima etapa, GP do Japão, né? 2 da madrugada é a corrida. 3 da manhã é a classificação. A próxima etapa já está aqui no site.
Nosso site funciona assim, né? Você clica aqui no Automobilismo News e aí você vai ter sempre a etapa, no caso a próxima etapa e as anteriores, né? Tá aqui a etapa anterior. Dentro aqui desse link vai ter tudo que aconteceu na etapa anterior com as atualizações, né? E agora, no caso, temos aqui a etapa atual e aqui dentro eu vou postar tudo o que tiver de atualização. Você pega em um único link, basta clicar ali durante toda a etapa, antes e depois, vai ter todo o resultado de corrida, obviamente. Links de vídeos também, como esse que você está assistindo, todos aqui dentro, né? E indo aqui na página inicial ou no rodapé de qualquer notícia, você tem aqui a classificação do campeonato, né? Vamos pegar aqui a classificação da Fórmula 1, então. Vamos checar aqui como está, começar com os construtores, né? Vamos verificar aqui como estão os construtores. Red Bull é líder do campeonato, 97. Ferrari é a segunda, 93. Vai que acontece de novo isso aí com a Red Bull, né? É difícil, né? É muito difícil, mas nunca se sabe, né? Ferrari chegou, meus amigos. É, a Ferrari mostrando que é a segunda força no campeonato. McLaren terceiro, Mercedes quarto, Aston Martin quinto, RB sexta, Haas sétima, depois o Williams, Kick Sauber e a Alpine vem na última posição. E os pilotos têm novo líder do campeonato, hein? Opa, não tem não. Achei que tivesse, não tem não. Eu não tinha olhado aqui, falar a verdade, eu ouvido em algum lugar que havia novo líder, me enganei então. Max segue líder ainda, então 51 pontos. Como que Max é líder se ele abandonou, fez 0 pontos? Enfim, né? Tá aqui a classificação no site oficial da Fórmula 1. Deixa eu pegar aqui, deixa eu conferir isso aqui, vamos pegar aqui no link original aqui, né? Driver Standings. Max tem 51. Ah, tô viajando, não foram apenas 2 etapas. Claro que não, né? Claro que não foram 2 etapas, então tá aí a explicação. Então o Verstappen segue líder, 51 pontos, e o Leclerc em segundo, 47. Depois Sérgio Pérez em terceiro, 46. É o pódio do campeonato da Fórmula 1, meus amigos. Tá então repercutindo para você mais uma etapa da Fórmula 1 com essa corrida emocionante lá. Com essa corrida emocionante lá na Austrália, né? Corrida na Austrália. Corridaça que aconteceu na madrugada. E uma das coisas que aconteceu foi esse acidente, então, entre o George Russell e o Alonso. Alonso foi punido em 20 segundos e você soube aqui no canal o motivo da punição. Gostou? Like, inscrição, compartilha com os amigos. Nosso Pix está aí na tela também. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Tem o QR Code aí, ou o nosso e-mail também, que é chave Pix. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa, certo? Valeu, obrigado, não esqueça, vai pilotar, bota sempre a proteção e acelera mundo, porque a emoção do esporte aqui nos move. Abraço, valeu e até a próxima.